Olá, hoje vamos iniciar nossa terceira aula do curso de Administração Pública da disciplina de Políticas Públicas. E no tema de hoje nós vamos falar sobre o ciclo de políticas públicas, conhecido em língua estrangeira como Policy Cycle. O ciclo de políticas públicas ele ocorre num ambiente de tensão, Então, o que seria primeiro esse ciclo? Esse ciclo é uma tentativa que os estudiosos, que analisam as políticas públicas têm de montar todo um processo de como as políticas públicas surgem, desde lá o momento de identificação dos problemas, para que esse problema ele seja considerado relevante, passa a compor, então, a agenda de ação do governo, sejam elaboradas as políticas, os programas, os planos, seja executado tudo isso que foi pensado, posteriormente, avaliados os seus resultados, Então, é uma forma de pensar todo esse processo, E aí tem esse ambiente de tensão, com elevada densidade política, porque nós temos diferentes grupos com diferentes interesses, e esses interesses eles podem ser conflitantes, então, um ambiente muito denso, de discussões muito amplas ali em termos políticos, e abarcando essas relações de conflitos entre diferentes atores. E aí nós já vimos na aula anterior, alguns dos vários atores, trouxe ali alguns dos mais relevantes no processo de composição das políticas públicas, e aqui tem alguns citados, o governo, a sociedade civil, se é uma política a nível nacional, a nível subnacional, a comunidade política, os poderes do Estado, a burocracia estatal, as agências intersetoriais. Então, tem uma série de atores que podem intervir, que podem influenciar no processo de composição dessas políticas. Então, esse ciclo de políticas públicas, esse policy cycle, ele parte da concepção de que a geração de uma política ocorre a partir de fases, de etapas, Então, ele pensa de uma maneira mais racional, de uma maneira que eu consiga estruturar etapas bem pré-determinadas, E a partir dessas etapas nós podemos analisar cada uma das fases de construção de uma política pública. E aí, sobre essa compreensão, os estudiosos estabeleceram diferentes fases, diferentes etapas. Então, algumas com mais fases, outras com menos fases, Então, a gente vai encontrar diferentes concepções do ciclo de políticas públicas, a depender do autor que desenvolveu, que fez essa proposição. E aí, para os fins dessa disciplina, nós vamos utilizar o estudo de Frey, 2000, que ele propõe esse modelo de ciclo de políticas públicas a partir dessas 5 fases aí, dessas 5 etapas, Iniciando-se, assim, a partir da percepção de um problema, onde um problema é identificado e definido como um problema público. Depois, alguns desses problemas passam a compor a agenda do governo, que aí são aqueles que são escolhidos para terem uma determinada ação de atuação, terem, então, um foco maior de atuação neles. Temos depois a elaboração dos programas de decisão, que é a elaboração da política em si, dos objetivos, do que vai ser proposto, qual que vai ser a abordagem a ser utilizada. Depois passa para a execução, a efetiva execução dessas políticas, das suas ações, dos seus planos, de tudo aquilo que foi estabelecido na fase anterior, e aí vamos avaliar, então, os resultados obtidos a partir dessa política, para ver aquilo que foi positivo, aquilo que foi negativo, e como que aquilo pode depois fomentar um novo processo, que pode ampliar a nossa percepção de problemas, pode, então, identificar algumas coisas que não foram atendidas a partir dessa política e que poderiam, então, passar a fazer parte de uma nova política. Então, é todo um processo cíclico, Ele não tem necessariamente que começar na fase de percepção de um problema, Ele pode começar a partir de uma avaliação de uma política, de uma ação anterior, que aí vai fornecer dados para uma nova percepção, uma nova visão, uma nova abordagem desse problema. Então, um processo cíclico. A primeira etapa da percepção e definição de problemas, nessa fase, os analistas de políticas públicas, eles buscam compreender que é um número infinito de questões que ensejam a ação política, e algumas são eleitas mais apropriadas
para o tratamento político. Existem muitas demandas, existem muitas ações que são necessárias ou muitas mazelas que ensejam uma atuação pública, mas nem todas essas mazelas elas são relevantes o suficientes ou urgentes naquele momento o suficiente, né? Até porque as demandas elas são infinitas, mas os recursos são finitos. Então é necessário que a gente já faça um, um, é, uma filtragem desses problemas para que a gente possa identificar quais aqueles que são realmente relevantes. E dentro desse processo, né, de identificar quais são os relevantes, entram aqueles atores, né, aqueles diferentes atores políticos, né, cada um tentando pegar aquele problema que mais lhe afeta, né, ou que mais afeta a bandeira ao qual ele defende e mostrar que aquilo sim merece relevância, é relevante, né, para ser tratado. E aí, frequentemente, são a mídia e outras formas de comunicação política e social que contribuem para que seja atribuída relevância política a um problema peculiar. Então, a mídia, como tem esse poder de comunicação, de mostrar à população, né, veículos de comunicação em massa, então, quando eles dão certa ênfase a um determinado problema, aquilo na mente da opinião pública, né, dos cidadãos, ela passa a ser vista como prioritária ou não, como um problema grave ou não, né? Então, tem essa questão da mídia, né? E também tem os outros grupos, né? Como comentei anteriormente, que eles buscam diferentes formas, né? Para mostrar que aquilo é um problema relevante, né? E hoje nós temos, né, como um instrumento de comunicação as redes sociais, né? Que também são extremamente importantes para evidenciar algum tipo de demanda, algum tipo de problema público. Então, identificam-se os problemas são infinitos, mas nós temos que verificar quais aqueles que são relevantes, quais aqueles que realmente causam impacto na sociedade, né? E aí, a partir daqueles que causam impacto na sociedade, ainda assim eu não consigo atuar em todas as frentes, em todas essas frentes. Então, eu preciso escolher quais são aqueles que eu vou realmente agir, né? Eu, como órgão público, defino como são as prioridades do meu governo para a atuação, quais aqueles problemas que eu pretendo enfrentar. Então, decide-se qual que é esse tema, né? E a partir dessa decisão, eu vou identificar, eu vou selecionar aquele tema, né? Aquele problema a ser resolvido ou que eu vou agir frente a esse problema e os outros que eu posso excluir ou que eu posso deixar para um momento posterior, né? E aí, para poder tomar essa decisão, eu preciso ter pelo menos uma avaliação preliminar sobre custos e benefícios das várias opções disponíveis de ação, né? Então, resolver esse problema vai me trazer que tipo de benefício? A qual custo que eu pretendo resolver esse problema? Vale a pena, né? Pensando de uma maneira mais racional, né? Nós vimos que um dos modelos teórico de análise de políticas públicas era um modelo lá que pensava as políticas de maneira racional, então de fazer essa análise de custos e benefícios. Não necessariamente eu faço essa análise estritamente racional, né? Pode ser um momento de debate, geralmente é um momento de debate, de discussão, né, para identificar ali as demandas, os diferentes pontos de vista, né, mas de certa maneira, mesmo que de forma qualitativa, eu preciso fazer essa análise, essa comparação para verificar os benefícios que serão obtidos e os custos, né, o quanto vai me custar essa ação, né, frente a esse problema. A outra fase de elaboração de programas e de decisão, nesse caso, eu vou escolher qual o caminho, né, que eu vou escolher. Então, eu tenho um problema, identifiquei quais desses problemas que é aqueles que serão realmente alvo, né, de uma ação pública, e agora eu preciso escolher qual forma ou quais formas que eu vou definir para alcançar, para atingir esse problema. Né? Existem diferentes caminhos, diferentes formas, diferentes estratégias, mas eu preciso escolher um ou alguns caminhos ali para alcançar, para tentar minimizar ou resolver esse problema que eu defini como minha prioridade. E esses momentos de decisão normalmente são precedidos de processos de conflitos, tentativas de acordos envolvendo os atores mais influentes na política e na administração. Então, ora, nós temos esses conflitos, né, esses debates políticos na identificação do problema como relevante, na formação da agenda, e aqui não fica de fora também
né, aqui no momento de definir quais os caminhos que eu vou seguir, também tem aqueles grupos que defendem determinadas abordagens, outros que defendem abordagens distintas, né? Afinal de contas, há diferentes formas, diferentes caminhos para eu chegar ao mesmo problema. A outra fase é a fase de implementação, que é aquilo que foi definido na etapa anterior dos planos, dos programas, da política em si, como que ela foi realmente elaborada. Agora eu coloco aqui elas em execução, nessa fase de implementação dessa política. E aí, nessa parte, né, os analistas de políticas públicas se interessam por essa etapa para verificar os motivos que levaram os resultados e os impactos reais de uma política serem distintos em relação aos que foram projetados. Então, eu projetei uma coisa nas etapas anteriores, mas né, a execução da política mostrou uma coisa completamente diferente, né? E geralmente o problema está aqui na implementação, né? O que aconteceu ali que gerou um resultado distinto? Às vezes foi um erro de implementação ou foi um erro até mesmo na projeção, né? Na parte de elaboração. Porque aí, na hora de implementar, eu vejo que aquilo que foi pensado anteriormente não funciona. E aí, se não funciona, há um processo de adaptação, especialmente em relação ao que a gente chama dos burocratas de nível de rua, né, que eles têm uma certa capacidade de decisão, de modificar até mesmo aquilo que foi pensado, porque eles precisam se adaptar. Esses burocratas de nível de rua são aqueles que estão lá na ponta, né? E são aqueles servidores públicos que estão executando as políticas públicas diretamente com as pessoas que estão ali. Então, são os médicos, são os policiais, são os professores, né? E aí, às vezes, eles mesmos podem identificar que aquilo que foi pensado na política não funciona na prática. E ali há uma certa adaptação desse processo. Então, é necessário verificar o que aconteceu na implementação para que não alcançassem os resultados que eram esperados. E, por fim, nós temos a etapa de avaliação das políticas e correção de ação, que aí, nesse caso, são apreciados, são analisados, são avaliados, né, os impactos efetivos que aquela política e seus programas já implementados, o que eles causaram, né, quais são os retornos que foram obtidos. E aí, no caso dos objetivos dos programas terem sido alcançados, isso levará à suspensão ou ao fim do ciclo da política pública. Então, se eu alcancei o fim que eu havia predeterminado, resolvi aquele problema, então eu não preciso continuar, né, com essa política, né, se eu conseguir alcançar a finalidade que foi proposta inicialmente. Mas, se não, eu reinicio todo o ciclo, né, que eu vou repensar todo o problema, né, posso fazer uma reelaboração da minha política pública, dos programas, né? Posso então verificar aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que deu certo eu mantenho, aquilo que deu errado eu faço algum tipo de alteração. E é uma fase crucial essa da avaliação para o desenvolvimento e adaptação da ação pública, chamada de aprendizagem pública. Se eu não fizer uma boa avaliação das políticas que eu implemento, eu não tenho, né, esse ganho dessa aprendizagem. Eu tenho que ver o que deu certo, o que deu errado, para que eu não cometa os mesmos erros no futuro, ou que eu repita aquilo que deu certo anteriormente. E mesmo assim não é garantido, né, que vai dar certo no futuro, porque o contexto realmente muda. Mas principalmente aquilo que eu sei que deu errado, é algo que eu já posso levar mais à frente para que eu não cometa os mesmos erros no futuro, né? Então é essencial esse processo de avaliação para a aprendizagem política. Tradicionalmente, tem três aspectos que são levados aí em consideração na hora de avaliar: uma avaliação de eficácia, de eficiência e de efetividade, né? A eficácia tem a ver com a solução ou não do problema, né? Sob a ótica do público-alvo. Então, se eu resolvi ou não o problema, eu alcancei ou não alcancei o objetivo. A eficiência trata da relação entre recursos alocados para produzir bens ou prestar serviços e os resultados obtidos. Então, essa relação de custo-benefício, né? Eu consegui resolver, eu consegui maximizar os benefícios utilizando o menor volume de recursos possível, né? Se sim, beleza, então eu consegui ser eficiente. Se não, não tive essa eficiência. E a efetividade, uma política ela é considerada efetiva se ela alcança as metas estipuladas pelos seus formuladores, né? Então, tudo aquilo que foi pensado na política anteriormente, por aqueles que elaboraram a política, eu consegui exatamente alcançar aquilo, né? Não houve uma
eu não tive aqueles problemas na etapa de implementação, né, que poderia levar a outros tipos de resultados, mas aquilo que foi proposto realmente é aquilo que aconteceu após a execução daquela política pública. Então, é considerado ali uma política efetiva. O ciclo de políticas públicas, ele pode parecer algo muito, ele é, na verdade, muito didático, mas tem algumas críticas que incidem sobre ele, principalmente porque o mundo não é exatamente aquilo que a teoria prega, né? Então, não necessariamente a gente tem etapas pré-determinadas, com início, meio e fim, né? Então, primeiro tem a identificação do problema, para depois compor a agenda, para depois ir para a elaboração das políticas, para depois ir para a implementação e, por fim, a avaliação. Não necessariamente isso acontece, né? Então, acaba por criar uma falsa ilusão de que há uma perfeita separação temporal entre os diversos processos, né? Então, isso é uma primeira crítica em relação ao ciclo de políticas públicas, porque no debate político não tem como a gente definir, né? Os grupos de interesse, né? Todos aqueles atores, os elementos, os órgãos do governo, eles não vão parar para pensar, olha, agora nós vamos discutir o problema, agora nós vamos discutir a agenda, agora nós vamos discutir. Então não há esse momento. Fora que podem surgir problemas ali que de uma hora para outra eles se evidenciem como extremamente essenciais. Eu preciso de uma ação rápida frente a eles, né? Então não tem tempo para eu utilizar aquelas etapas, seguir aquelas etapas pré-determinadas, né? Então cria essa falsa ilusão. Mas nesse caso, né, a gente trago aqui o comentário de Rua, né, que aí fala que nesse caso não, a gente não precisa entender o ciclo de políticas públicas como um processo linear, né? Ele não é necessariamente linear. Eu não preciso passar pela primeira etapa para depois seguir para a segunda, para depois seguir com a terceira. Não há um início ou um fim claramente definidos, né? Elas podem se imbricar, né? Então, no momento que eu estou discutindo um problema, eu já discuto já se vai fazer parte da agenda, já posso também, ao mesmo tempo, discutir os itens que vão fazer, quais programas que vão fazer parte, né? Então, pode ocorrer distintas fases de forma simultânea, né? O que acaba gerando uma superposição entre as fases. Então, é para a gente ver o ciclo dessa forma, não como um início, ou como cada uma das fases com início, meio e fim, e só depois eu inicio a seguinte fase, né? Elas, então, podem ser, elas são interconectadas, são superpostas, né? Então, não, uma pode ultrapassar o tempo de execução da outra. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje e vamos agora para a nossa próxima aula da disciplina de políticas públicas. Agradeço aí a todos.